comandada pelo técnico Bernardinho. Nesta última competição do ano de 96, competição muito importante, no momento exato em que a locutora oficial do National Yoyogi Stadium em Osaka, no Japão, vai apresentando o sexteto cubano. Tivemos já a primeira gafe da competição na abertura do primeiro jogo, entre Brasil e Cuba, as duas seleções há pouco perfiladas, e quando a TV cubana mostrava o time brasileiro, a execução do hino cubano, e quando mostrava o time cubano, a execução do hino brasileiro, vida que segue, você vê aí justamente a comentarista e o narrador da TV japonesa, que trazem as imagens por todo mundo do World Super Challenger e o Sport TV em mais um ano, desse ano de 96, continuando acompanhando nessas madrugadas aqui no Brasil o voleibol feminino do nosso país. Seleção brasileira nesse momento sendo apresentada de forma oficial, não temos ainda a confirmação do sexteto, já teremos uma imagem mais próxima e aí poderemos identificar as jogadoras do Brasil que vão começar o jogo. De qualquer maneira, é um desafio contra Cuba, e um desafio que de uns tempos para cá tem ficado encardido, tem ficado de uma certa forma ainda mais difícil. As jogadoras do Brasil e as jogadoras de Cuba têm se estranhado em quadra, e a gente espera que a bola possa hoje ser apenas jogada com carinho e com tranquilidade, que não tenhamos nenhum tipo de briga, nenhum tipo de conflito. Essa é a nossa expectativa, e estamos mais uma vez ao lado de Dulce Thompson, aqui pelo Sport TV, nossa comentarista exclusiva, que fala da sua expectativa Brasil e Cuba, com a bola sendo erguida dentro de instantes para o primeiro jogo deste World Super Challenge 96. Temos ali a Ilma, Leila, temos também a Filó. E a bola agora sim autorizada e valendo para Brasil e Cuba no vôlei feminino. E a primeira vantagem do Brasil. Muito bom dia, Dulce. Bom dia, assinantes. Bom dia, Sérgio Maurício. Bem, logo de primeira, o Brasil enfrenta o seu arquirrival. Olha o primeiro ponto aí do Brasil, que é a equipe de Cuba. Depois de tantas desavenças, depois de tantas discussões, já sai partindo aí do primeiro jogo contra a equipe de Cuba. E o Bernardo comentava o sacrifício das nossas atletas durante todo esse ano, durante toda essa temporada, porque a Federação Internacional obriga as seleções nacionais a jogarem com pelo menos 9 atletas que participaram das Olimpíadas. Porque eu sei que a vontade do Bernardinho, era de levar um time mais jovem, um time mais descansado e poupar as nossas jogadoras, porque elas começam dia 5 de dezembro a Liga Nacional. Mas mesmo assim eu acho que o Brasil, mesmo sem treinar, tem grandes chances nesse torneio no Japão, Sérgio. Permanece 1-0 para o Brasil. O ataque da Leila, a bola desvia no bloco. O Brasil largou bem na frente, 1-0. Aí a Virna. Teve a Torres, vê também ali a número 8, Abel. Bom saque, hein? A bola vem de graça. Chance do segundo ponto do Capricho, Fernanda. Leila batendo. Leila na cobertura. Levantamento da Ana Flávia. Ilma, segundo ponto no Brasil. Brasil 2-0 nesse início de jogo, primeiro set. É o World Super Challenger com exclusividade aqui no Sport TV. Saque da Virna, mais um. Bola pela saída, bom bloqueio. Ilma, terceiro ponto no Brasil. Começa bem o Brasil dos 3-0. Isso aí, sem responsabilidade, com tranquilidade. Eu acho que a primeira ordem do comando do Bernardinho é um saque muito forçado para desestruturar o que eles têm de mais forte, que é o ataque. Boa defesa no fundo de quadra. Bola só largada com tranquilidade. Quarto ponto no Brasil. Começa bem a seleção brasileira na madrugada de segunda para terça. Começa com 4-0 em cima de Cuba. Boa cobertura, hein? Virna atacando, bola muito longa, fundo de quadra, tá rodando a seleção cubana. 4-0, o Brasil pede desculpas ali a Virna.
Torres. Fernanda só fez que foi. Fez o corta-luz apenas. Ana Paula, Ilma, Leila. E o Brasil praticamente com a equipe titular de Atlanta. Ilma recuperada. Nós viajamos sem Márcia Fu e sem Ana Moser. Ana Moser ainda bem contundida. E aí o quinto ponto, Brasil 5-0. Vamos para o tempo técnico, ataque da canhota Leila, 5 para o Brasil, 0 para Cuba. Dulce. Vamos ver se a gente consegue escutar alguma instrução do Bernardo. Seu técnico Antônio Perdomo. Organización de la defensa y bloqueo para arriba de ella, organización de defensa, estamos muy regados en defensa. El partido empezó, nosotros no estamos todavía jugando nada, vamos a jugar. Sobre todo bloqueio e defesa. O que deu para entender é o que realmente está acontecendo, é que a equipe não está jogando nada, não está recepcionando. Esse início de partida é sempre um pouco atípico, eu acho que para as duas equipes. O Brasil entrou com muita tranquilidade, eu acho que é um excelente sinal, sem responsabilidade. A equipe não treinou. Elas treinaram apenas quando chegaram no Japão, 5 dias antes da competição. Entraram com um saque muito forçado. É por aí, é deixar a equipe cubana errar. 5-0 Brasil. Mais um bom bloqueio. Costa. Bloqueio funciona, 6º ponto do Brasil. (6-0). Olha o bloqueio do Brasil funcionando de forma excepcional nesse início do primeiro set. Ilma! 7º ponto do Brasil, 7-0. Tá aí a nossa Sandrinha, líbero. Com colete já. Com colete, pode entrar a qualquer instante. Pro assinante que não sabe essa função, o líbero é um jogador que entra quantas vezes necessária e não conta como substituição. E no voleibol, por set, o técnico tem direito a fazer 6 substituições. Quer dizer, o líbero está totalmente livre para agir no fundo de quadra, né? Saque da Agüero. Leila. Saída de rede, trabalha bem a canhota do Brasil. Leila que viajou contundida, com o braço, inclusive ela está com esparadrapo, com problema no ombro. Bola dentro, Brasil 7-0, hein? Cima de Cuba, primeiro set. Vai a Regla Bel. É a canhota cubana. Saque difícil, bola de segunda da Fernanda Venturini, deu cobertura. Pode ser o primeiro ponto cubano. Bola foi de graça na Paula. Na China, na Paula. No capricho, na Paula, vantagem para o Brasil. Permanece 7 para o Brasil, 0 para Cuba, na sua Fernanda e Ana Paula na China. Aí, Aninha. E o saque da Ilma. Recepção da Regla. Costa. Bola bem atacada pelo meio. Tempo positivo com a Fernandes. Saque foi da própria Fernandes. Virna pela entrada de rede. A diagonal curta da Virna, o Brasil retoma a vantagem, 7-0. Essa é a partida que abre a primeira rodada. Ainda vamos ter China enfrentando Coreia, Japão enfrentando Tailândia. Esse World Super Challenge, 6 das principais seleções de voleibol do mundo. Na verdade, esse torneio era o Super 4, quer dizer, eram as 3 primeiras classificadas das Olimpíadas, mais o país sede. E a Federação Internacional fez mais 2 convites, justamente o da Coreia do Sul e um outro para a Tailândia. Boa cobertura do Brasil. Fernanda de novo com a Virna. Porta para ela fechada. E a gente revendo o ataque da Virna. Ficando no bloco.
Tá rodando a seleção brasileira. Cuba já tem 2 pontos, Brasil continua com 7. Bola desviada no bloco. O ataque foi da Ruiz. Estamos com imagens ao vivo do National Yo-Yo Stadium. Ataque da Leila, a bola explode no bloco, desvia, vai para fora. Roda a seleção brasileira. Saque da Virna, o Brasil enfrenta em ordem Cuba, China e Japão. Saque cubano. Olha o ataque da Ilma. Não temos nem Carvajal, nem Mireia na equipe titular. Só confirmando, não é de Osaka e sim da própria capital Tóquio, onde nós estamos recebendo essas imagens na geração. Tínhamos aí uma dúvida, mas o National Yo-Yo Stadium é em Tóquio e não em Osaka. Portanto, retificamos a informação. Acho que esta partida estaria sendo disputada em Osaka, não, em Tóquio. Tá rodando o Brasil. Na verdade, jogar contra a equipe de Cuba, taticamente, não é muito difícil, porque elas jogam uma meia bola no meio, é impressionante, e uma bola alta nas pontas. O problema é a potência e a força de ataque da equipe cubana. Bom trabalho da Virna vindo do fundo. Usou as mãos do bloco. Saque da Leila, o 8º ponto do Brasil, 8-2. Olha a bola de segunda bem colocada. Agüero. É também um time bem modificado, o time cubano, né, Dulce? Eu acho que nesses torneios que não tem muita importância, não é uma Olimpíada, não é uma liga, um Grand Prix, né? Eles aproveitam para dar uma reciclada e colocar as jogadoras mais jovens para adquirirem também mais experiência. Não temos, por exemplo, a presença da Carvajal, que é a principal atacante cubana. Mireia também, né? Mireia também. Mireia voa, né? Mireia, a jogadora que tem mais impulsão no mundo. Aí a Ilma. Brasil 9-2. Agüero. Olha que recuperação de bola. A Fernanda lá no fundo, bola pingadinha, acabou indo para fora. Tá aí a Fernanda Venturini. Puxando a Fernanda um pouco mais magra do que nas Olimpíadas. A Dulce já comentava isso comigo no aquecimento. Agora realmente a gente nota que a Fernanda tá um pouco mais magra. Pelo menos no visual, na aparência. Isso é muito bom, né? Porque ganha massa muscular e perde gordura. Mas é o ideal para qualquer atleta. A gente tá vendo aí a Leila e a Ana Paula posicionada para o saque. Brasil 9-2. Bom saque da Aninha. Bola bem pela entrada de rede. Tinha um triplo armado para cima da Ruiz, que é uma das jogadoras de experiência e tradição do time cubano. E muito jovem, ela está tendo oportunidade também de sair como titular. Ela é de 78. Está com 18 anos, apesar de já estar há algum tempo na seleção cubana, participando no grupo, no banco. Hoje tem vaga de titular, está aí a Ruiz. E como todos os campeonatos eles querem vencer, quer dizer, eles utilizam muito mais as jogadoras mais experientes e mais velhas. Pode ser o 4º ponto cubano, mas a bola foi para fora. 9-3 Brasil, primeiro set. São as emoções do voleibol. Estamos ao vivo aqui pelo Sport TV. Defesa no fundo de quadra. Quem sabe o 10º ponto, Leila no capricho. 10º ponto para a seleção brasileira. Tá bem, a Leila virando bem as bolas, principalmente na saída de rede. Dulce.
Cuba com muita dificuldade de bloquear o ataque do Brasil. Dos pontos do Brasil, que foram 10 até agora, 6 deles de ataque, quer dizer, o bloqueio de Cuba não está chegando. Está claro, hay que saltar duro bloquear, hay que entrar más fuerte a atacar, mano y para afuera, hay que reventar la pelota y los saques no pueden ser a la línea media del terreno, porque ahí están ellas, han puesto todos los recibos, se están poniendo uno, todos los recibos se están poniendo uno. Atrás movimiento de defensa, un solo bloqueo, todo el mundo a defender, el central apoya, los demás a defender, hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar los juegos, no hay que levantar, porque hay que jugar más, hay que jugar más. Sobre todo las mil, más agresividad. TV cubana, a TV japonesa mostrando vários replays aí de uma forma muito rápida de alguns pontos do Brasil nesse primeiro set. E aí, o 11º ponto. É de arrancar os cabelos de vez em quando, né? Olha TV cubana numa velocidade muito grande no videotape me assustou agora. TV japonesa, Brasil enfrentando Cuba 11-3, vitória do Brasil, Dulce. Você vê que o bloqueio do Brasil está funcionando muito bem. A equipe de Cuba está sem variação de ataque, na verdade. Está com uma opção de bola alta na ponta, está esquecendo ataque de fundo, ataque de velocidade. Bola não passou, 13º ponto, hein? É uma sequência de bolas altas na ponta. Sequência de blocos, 3 da Leila. Ela virou o 10º ponto em 3 bolas de bloco. 13º ponto, 13-3. Vamos confirmar o placar já aí. E parece ser isso, 13-3. Vamos ver. Olha aí, 13-3, confere. Olha o bloqueio do Brasil, é uma parede, é um muro o bloqueio brasileiro. E o 14º ponto, set point para o Brasil no primeiro set. 14-3 para cima de Cuba. Você vê que o bloqueio é uma questão de tempo, né? Certo. Não passa a bola, simplesmente é um muro. Foi erguido um muro ali. Fim de papo, 15º ponto em 15 minutos. O Brasil arrasa a seleção cubana. 15 para o Brasil, 3 para Cuba em 15 minutos. Vamos para um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes com as imagens ao vivo de Tóquio para o segundo set. Até aqui, Brasil 1-0 em cima de Cuba. World Super Challenge aqui no Sport TV, o canal campeão. Amigos do Sport TV, estamos de volta com imagens ao vivo de Tóquio, no Japão, do National Yoyogi Stadium. É o World Super Challenge ao vivo aqui pelo Sport TV. Brasil venceu o primeiro set 15-3 em 15 minutos. E o bloqueio do Brasil foi, sem dúvida nenhuma, uma arma importantíssima no fechamento do primeiro set. Hein, Dulce? A comprovação disso são os nossos números aqui, nosso pequeno scout. O Brasil fez 6 pontos de ataques e contra-ataques, 7 pontos de bloqueio e 2 erros da seleção cubana. Quer dizer, o Brasil não deixou o Cuba jogar uma parede impressionante e um ataque muito eficiente. Vamos ver se nós conseguimos manter esse mesmo ritmo também no segundo set, porque a equipe cubana não é por nada não, tem que ter um respeito muito grande. O árbitro autoriza saque brasileiro para o segundo set. Olha o Brasil já de novo com bloqueio bem posicionado. Bola amortecida, Ilma. O levantamento, Virna. Bola dentro, o Brasil larga na frente no segundo set, 1-0. Brasil 1-0. Ana Paula. Aqueles dias que tudo funciona, né? O saque entra, a defesa está bem plantada, o bloqueio bem posicionado, cobertura funcionando, o ataque eficiente. Saque cubano não entra. Brasil 1-0 no segundo set, no jogo 1-0 também. 15 minutos no primeiro set, 15-3. Acho que foi um dos sets mais rápidos que o Brasil venceu a seleção cubana em toda a história do voleibol das duas equipes. Olha aí, uma vindo do fundo.
bola explodiu no peito, lá atrás na Ruiz. Virna atacando. Deu defesa, hein? Buscando a seleção cubana, a bola pingada. Virna usando uma das mãos. Do fundo de quadra, a bola pra fora. Determinou a arbitragem. É bola do Brasil. Olha pra lá, olha pra lá. Técnico Bernardinho. Brasil 2-0. Saque da Fernanda Venturini. O bloqueio do Brasil, quando não fecha a porta, pelo menos intercepta a bola. Virna! Boa defesa no fundo de quadra. E agora o bloqueio desviou. Não tivemos ainda a presença da líbero, da Sandrinha. Não teve necessidade ainda, né, Lúcio? O Brasil está dando um show de bola. Pelo jeito vai continuar dar esse show de bola aí no segundo set. Está muito determinado e muito tranquilo. Eu estou impressionado com o bloqueio do Brasil. Estou impressionado. Ana Paula levanta. A bola muito atrás. A Leila só tocou nela. Tentativa cubana. Bernardinho gritou, sai para o bloqueio afastado da rede. A bola estava muito fora. Leila, a bola baixa. Ela se vira bem. Leila de forma sensacional. Está rodando o Brasil. 2-0 Brasil, segundo set. É a Leila no detalhe. Virna sacando. Esse é o primeiro jogo, temos ainda China e Coreia, Japão e Tailândia. E entre o Brasil e Cuba e China e Coreia, teremos a cerimônia de abertura desse World Super Challenge 96. Olha o passe ruim da Virna no primeiro ponto cubano, de graça, 2-1. Saque da Torres. E o primeiro erro da seleção brasileira. Em todo o jogo, né? Tá de novo a Torres. Passe da Ana Paula muito ruim também. Fernanda levanta para o alto. Ilma atacou na base da força, vontade da Ilma. Teve a Ilma, Leila e Ana Paula e a rede do Brasil. Saque da Ana Flávia. Olha o bloqueio da Leila no simples. A bola acabou pingando próximo da linha. Foi para fora, foi a Bel. Regla Bel. Essa de muita experiência. Que foi suspensa na última guerra entre Brasil e Cuba. Junto com Filó e Ana Paula. O rolo todo no último campeonato foi justamente com a regla Bel. Essa bola vem de graça, hein? Nem vem, nem passa. Terceiro ponto no Brasil, 3-1. Todo instante Bernardinho orientando as nossas jogadoras. A bola vem de graça, hein? Invasão, quarto ponto do Brasil. Agüero invadiu pelo alto. 4-1 Brasil. Mais um bom saque da Leila. Agüero. Deu defesa, hein? Fernanda. Caiu uma bola muito baixa, ela só pinga. Agüero com uma das mãos. Levantamento tá mais pro lado brasileiro. Quinto ponto. Vamos pro tempo técnico, mas o Brasil não tem adversário nessa partida inicial do World Super Challenger. 5 Brasil, 1 Cuba. Dulce Thompson. Dos 5 pontos do Brasil, 3 deles foram de erros de Cuba. Como esse último erro, que a jogadora levantadora Costa erra um levantamento de manchete para trás. Vamos tentar ouvir o Bernardo. E outra coisa, bola alta, vamos na cobertura. História lá alta, como vem aquela bola lá primeiro, tá? Passei o lá, consertou legal, pro alto lá a bola. Tá legal? Bora mostrar dela. Gata, vamos deixar um pouquinho dela. Estourou pra cá, estourou duas já, a gente pegou uma, a outra com você. Na linha plantada ali, só tudo aqui, ela tem que bater em você. Pode entrar um pouco mais aqui, ó. Nessa direção. Bloqueio, todo mundo para atrás, tira la pelota. Las que están atrás, alínense la gente, pero hay que seguir luchando. O Bernardo é um verdadeiro computador. Eu falo, ele é uma máquina de falar, é uma máquina de explicar as coisas todas. Ele parece que ele é programado, assim, com um software assim, e com uma da equipe cubana, e vai falando para jogadores. Uma velocidade impressionante, né? Ele explica tudo rapidinho ali naquele minuto, né? O que sempre me impressionou é a velocidade de raciocínio que ele tem, porque ele consegue em NVTs que ele assiste a marcar exatamente todas as jogadas, as posições de defesa da equipe de Cuba. Quer dizer, fica até complicado ele passar isso para as jogadoras, né? Acho que ele tem que ter até um pouco mais de calma para transmitir. Muita informação, né? Impressionante. 5-1 Brasil. Brasil demais, hein?
15-3 no primeiro set, 5-1 no segundo. Cobertura da Leila perfeita, a Fernanda levantando com a Ilma de novo, mão pesada da Ilma, deu defesa no fundo com a Regla. E o bloqueio do Brasil funciona bem, Ana Paula fechando a porta. Roda a seleção brasileira. Olha bem pra 14, não tira o olho da 14 não. 14 é a Fernandes, a quem o Bernardinho está referindo, olha aí. Na rotação cubano, erro, 6º ponto. 6-1 Brasil do segundo set. A levantadora de Cuba, ela está infiltrando e ela não pode sair antes do saque. Essa Fernandes, ela vai para o saque. Brasil 6, Cuba 1. Cobertura perfeita da Fernanda. Na Paula de costas com a Virna, insistindo com a Virna. 6-1 Brasil. Amanhã vamos ter Brasil e China. A partir de 2h30 da madrugada. De terça para quarta, você acompanhando conosco aqui com exclusividade ao vivo pelo Sport TV. Bola de segunda da Fernanda Ventolini no capricho. A própria Fernanda está aí. Vai para o saque. Brasil 6-1. Bom saque da Fernanda. Bola levantada bem no fundo. Olha só o triplo armado. Deu defesa. Vamos buscar o 7º ponto. Ilma largando. Bom bloqueio cubano. Mas o toque na rede. Aí o 7º ponto brasileiro. 7-1 Brasil no segundo set. Dulce. São 4 erros de Cuba desses 7 pontos do Brasil. Mas como melhorou o bloqueio brasileiro, hein? A gente pode também comentar um pouquinho que a Carvajal, que é uma jogadora de 1,92 m, e a Mireia fazem realmente muita falta. Mas fora isso, o rendimento do Brasil no bloqueio, na defesa, eu acho que hoje é de 100%. E a consciência da Leila deu só um tapa na bola, suficiente para cobrir o bloqueio cubano. Saque da Virna, sempre um bom saque. Acabou sacando para fora. A partir do dia 25, direto da Espanha, aqui no Sport TV, você vai acompanhar o Mundial de Futsal. Saque cubano, recepção da Virna. Fernanda buscou de manchete, uma bola difícil, o 2º ponto cubano. Deu tudo errado agora no passe do Brasil. 7 para Brasil, 2 para Cuba. 2º ponto e 2º erro da equipe brasileira. Virna passou de graça, hein? Quem sabe a chance do 3º ponto cubano, bola baixa. Bloqueio do Brasil funcionando bem. Bola muito baixa, funciona bem o bloqueio, retomada a vantagem. 7, Brasil 2, Cuba. Bola dentro. Tá rodando Cuba. Quer dizer, se Cuba continuar forçando o saque dessa forma em cima da Virna, nós temos a opção da Sandrinha. Liga lá. 14-8-2. 14-8-2. Mas a equipe baixou um pouquinho de rendimento. Um pouco de relaxamento, talvez. Foram já 3 passagens de erros de saque. Permanece 7-2. Sacando o Ilma. O 8º ponto brasileiro. 8 Brasil, 2 Cuba. Mais um bom saque da Ilma.
E a bola isolada. 9º ponto do Brasil. Uma série de erros cubanos. 9-2. Olha, essa bola vem de graça, hein? Leila. De novo raspando na mão da Leila. Vamos buscar o 10º agora na largadinha. Quase que deu. Boa defesa no fundo de quadra na Flávia. Fernanda Ilma atacando. Deu defesa com o time cubano. Bola levantada. Olha o triplo do Brasil armado. 10º ponto do Brasil. 10-2 o Brasil. Demais em Tóquio. World Super Challenge Brasil e China. Duas potências do vôlei feminino ao vivo direto do Japão. Na madrugada de terça para quarta, 2h30 da manhã aqui no Sport TV 12. As meninas vão mais cedo pro hotel hoje, com certeza, hein? É verdade. Desses 10 pontos da equipe brasileira, 6 foram de erros da seleção cubana. A seleção cubana errando demais. Eu estava aqui pensando que, em termos de habilidade, se pega a seleção cubana e deixa sem treinamento e a seleção brasileira sem treinamento, as nossas jogadoras são muito mais habilidosas do que as jogadoras cubanas. Então, o brasileiro, eu acho que de uma forma geral, é mais habilidoso. As cubanas precisam de 8, 9 horas de treinamento assim, incessantes para poderem atingir aí olha a repetição aí do ataque da Leila, para atingir um nível razoável, um bom nível e qualidade de jogo. E a TV japonesa fazendo aí em cada parada, em cada tempo técnico, fazendo aí uma série de repetições, colocando uma série de replays no ar, de pontos importantes, de pontos bem conquistados por ambas as equipes. Mais um ponto, hein? 11º, 11-2. Brasil demais, hein? E agora 13 minutos de jogo. A Leila não deixa a bola passar ali, né? Os cubanos chegam a ficar com raiva, que por cima da Leila a bola não passa de jeito nenhum. Ou fica no bloco, ela vai na mão ali. (11 a 2). Se pegar ali de jeito machuca, hein? Ana Paula batendo com uma violência impressionante, olha só. Tempo positivo da Ana Paula para cima da defesa cubana. Ela abortou a primeira tentativa de saque, de novo Ana Paula. 11 a 2. Bola super baixa. Olha o 12º ponto pintando. Ana Paula entrou para levantar. O ataque, a bola foi muito curta da Virna. Essa bola baixa. Leila lá no fundo buscou. Ana Flávia. O ataque do Brasil não conseguiu acertar ainda a mão, mas a bola foi para fora. 12º ponto. 12 a 2. Vai mexer o Perdomo, né? Tá pedindo tempo o técnico Antônio Perdomo. Rent, os bastidores do musical de maior sucesso da Broadway. Terça, 9h30 da noite, no Multishow. Perdomo tem que conversar demais. Vamos ouvir o Perdomo um pouquinho. Para não é tirarla por tirarla. Se está a gente apoiando, hay que atacar. Hay que dar mano para afuera, hay que atacar más. Sobre todo el juego defensivo, nosotros señores no tenemos juego defensivo. Entra un jugador colgado a atacar por una zona y ni se bloquea ni se defiende atrás. Nos van a matar. Nos están cayendo tortazos. Hay que ponerle la cosa física, hay que ponerle. Vamos. Falou de força física, falou de defesa. Dulce. Jogo ofensivo. Quer dizer, a característica principal da equipe de Cuba é aquela coisa de partir para dentro com tudo, né? Muita força no saque, violência no ataque. E acho que dessa vez é o Brasil que não está deixando Cuba partir para lugar nenhum. O bloqueio está totalmente fechado. E a equipe cubana está errando como eu nunca vi errar. Dos 12 pontos do Brasil, 7 deles foram de erros cubanos. Bola fora, acabou tocada pela Ana Paula no fundo de quadra. É o 3º ponto cubano. 12 a 3. Passe da Leila.
Ilma. E, na verdade, o Brasil passando pelas 3 primeiras equipes está praticamente quase que um campeonato nas mãos. Porque é Cuba, depois China e depois o Japão. Aí sobra Tailândia e Coreia. 13º ponto agora. Aí Tailândia e Coreia, se o Brasil não vencer também, né? Brincadeira, né? Como a Dulce bem colocou, vai estar praticamente com a taça do World Super Challenge na mão. 13-3. Bola no bloco. Cobertura perfeita. Na Flávia levantando. Virna. O bom ataque, o desvio. 14º set point. Set point para o Brasil. Impressionante a seleção brasileira. É uma máquina de jogar voleibol. Olha na pingada. Vão buscar. Virna é contigo. Bloqueada pelo time cubano. 14-3. Número 10, Torres, o saque cubano na rede. É o segundo set point no segundo set. Nunca narrei um jogo tão rápido na minha vida até agora entre brasileiros e cubanos. Estou aqui impressionado. Saque da Virna. Nunca houve um jogo tão rápido entre essas duas seleções. Olha a chance. Olha, o Brasil pode fechar. Leila, mas acabou sendo bloqueada. E eu nunca vi as cubanas tão quietinhas na minha vida também. É uma equipe muito... raivosa, guerreira, muito guerreira, né? Mas eu acho que foram dados vários puxões de orelhas, né? Quanto à conduta da equipe fora do país. 4 ponto. 13-4. O erro aí tentou dar de toque, a Virna não deu. E agora o erro de saque da Bel. Explodiu no saque. Aliás, a Torres, número 10. Ana Flávia, terceiro set point. Bola dentro, tá rodando a seleção cubana. Bernardinho já bate palmas ali, um pouco impaciente. O Brasil não fecha esse segundo set. Temos até agora jogados 18 minutos. Primeiro set em 15 minutos, o Brasil venceu 15-3. Fora de tempo, olha a Ilma. Quinto ponto cubano. 13-5. Secagem de quadra. Estamos com as imagens do National Yoyogi Stadium em Tóquio, no Japão. Falamos ao vivo aqui pelo Sport TV. Queimou o saque. Quarto set point. Bernardo não relaxa um minuto. Saque da Leila, bom saque, hein? Leila na recuperação. Contra-ataque do Brasil, Virna, bom ataque, bola pra fora, fim de papo em 19 minutos. O Brasil arrasa a seleção cubana. 15 para o Brasil, 5 para Cuba, 2-0 Brasil no jogo. Vamos para um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes no World Super Challenge Voleibol 96, aqui no Sport TV, o canal campeão. Amigos do Sport TV, estamos de volta. E aí o mascotinho do World Super Challenge, que gracinha, hein? Passeando no ginásio do National Yoyogi Stadium, Tóquio, do Japão, onde temos essas imagens ao vivo. Primeiro set 15-3 para o Brasil em 15 minutos. Segundo set 15-5 em 19. O Brasil arrasando a seleção cubana. 2-0 Brasil. Eu quero a análise de Dulce Thompson. Você, Dulce. Vamos a essa análise maravilhosa nessa revanche contra essas cubanas que merecem serem vencidas com esse placar super dilatado. Quer dizer, brasileira passional, acho que eu não sou nada, né, Sérgio? Quando joga a seleção brasileira, eu também torço demais aqui, né? Bicho. É verdade. Bem, o Brasil dos 15 pontos conseguiu com 7 erros da seleção cubana, 2 de bloqueio e 6 de ataque. A equipe cubana conseguiu ser um pouquinho mais eficiente no ataque, porque no primeiro set o Brasil simplesmente fez 7 pontos de bloqueio. E nesse segundo set fez apenas 2. Vamos ver se continua com esse ritmo pesado a seleção nesse terceiro set. Saque foi cubano, o Brasil tentando pegar a primeira vantagem do jogo. Olha só, disputa de bola. Bola para fora. Primeira vantagem do jogo para a seleção brasileira no terceiro set. Confirmando 15-3, 15-5, o Brasil no jogo 2-0.
Já estamos no terceiro set. Temos até agora 42 minutos de jogo no tempo total. Bom saque do Brasil. Desculpa, Sérgio, 42 minutos que equivale a um set do voleibol de praia, né? É verdade. Levantamento da Leila Virna. Brasil já larga na frente no terceiro set, 1-0. Deu defesa aí, uma no fundo, buscou. Ana Flávia com uma das mãos. E a Virna que tá jogando um voleibol impressionante. 2-0 Brasil. Na Flávia também dá tudo certo, né? Levantou com uma das mãos e a Virna encaixou ali a bola. De graça a bola. Terceiro ponto, a jogadora chegou a se projetar para a rede. E ficou com raiva, porque ela largou a bola, a mão da rede. Pensei que já iria acontecer alguma coisa. 3-0 Brasil. Vamos rever. A câmera colocada no sentido longitudinal da rede. Foi embora. E os jogadores até para se protegerem, se apoiaram ali na rede. E ela com uma raiva. 3-0 Brasil, foi a Torres. Que defesa, que cobertura do Brasil com a Ana Paula no fundo, impressionante. A sensação que eu tenho é que a equipe cubana está proibida de reagir contra o Brasil. E elas estão jogando muito caladas, muito tensas, mas com ódio mortal das jogadoras brasileiras. E o Brasil, ao invés disso, solto, relaxado. Que bloqueio do Brasil. Ruiz joga pro alto. Torres, a bola bate no bloco mais uma vez, a cobertura da Fernanda. Ana Flávia. Mão pesada da Virna, mão pesada da Virna. De novo a gente vendo a boa ação pela entrada de rede da Virna. 3-0, permanece Brasil na frente. De novo no bloco, mais uma bola amortecida. Vamos buscar o quarto. E agora, Ilma, contigo. 4 pontos para a seleção brasileira. 4 para o Brasil, 0 para Cuba no terceiro set. O que Cuba faz de melhor, que é bloquear muito bem nesse campeonato, me parece, nessa primeira partida. É praticamente 0. Olha a chance do quinto ponto, Ilma largando. Própria Ilma na cobertura. Bola pela entrada com a Virna, está muito marcada. Tinham 2 jogadoras no bloco, mas o toque na rede. Quinto ponto brasileiro. Tempo técnico 5-0 Brasil. 3 minutos e meio de jogo no terceiro set. Sem problema, então tá ótimo. Chegou, só tocou a bola, a gente recupera e joga. Não podemos fazer besteira. Nós vamos acertar, certo? Nem temos que jogar, tá ótimo. A gente mais consciente. Defesa, bola bate botar. Certo? Isso aí, trabalhou. Quer falar o tempo todo. Ok? Ótima bola, vamos lá. Aqui, ó. Só aquela por cima dela, aqui, ó. Pode não. Tá? Lá, tudo bem. Aqui não pode ir. As duas ali fechadas. Aqui por cima. Certo? Bora, vai. Ficou bem ali, ficou bem ali, aquela ali, tá? Tem um pouco Dulce, Brasil 5-0 nesse terceiro set. 3 pontos de ataque, 2 erros da seleção cubana. Quer dizer, Cuba sem guerrear, sem tentar, numa passividade. Como fala o italiano, pazzesca, né? Incrível. E o Brasil entrando como um trator. Na verdade, o Brasil não está deixando Cuba jogar. Está forçando muito saque, taticamente, estrategicamente. E Cuba resta para Cuba as jogadas de bolas altas nas pontas. Sexto ponto, 6-0. Sétimo ponto do Brasil, 7-0. Quem estava aguardando a madrugada pensando que quem sabe um 3-2, jogo duro, por enquanto tá fácil demais. Toque na rede agora do bloqueio brasileiro com a Leila. 7 para o Brasil, 0 para Cuba.
desse terceiro set. Primeiro 15-3, segundo 15-5. Fernanda tirou a bola, a Virna atacou. Ia tentar o cheque ali, a Virna. Bola com a Leila na entrada de rede, mais uma vez no bloco. Os jogadores do Brasil também jogando muito e com boquinha calada, né? Acho que aquelas confusões que aconteceram entre brasileiros e cubanas foram lições para as duas equipes, né, Dulce? Eu acho que não tem nada melhor. Olha que bloqueio triplo sensacional no Brasil. Do que vencer dessa forma, né? Acho que é uma resposta clássica. Acho que movimento perfeito, plástico, né? Sincronia. Um balé do voleibol. 8-0 Brasil. É uma tremenda resposta para Cuba e vencer o jogo. Tá indo para o saque número 10, Torres. Aí a Virna. Brasil 8-0 no terceiro set. Somando aqui os pontos, está 30-5. Aliás, 30-7, né? 3 pontos. Perdão, deixa eu fazer a conta matemática. A madrugada tá me deixando meio confuso. 30-8, né? 3 pontos de Cuba no primeiro set e 5 no segundo. Dão 8. Brasil com 30 pontos. E agora no terceiro set, Brasil vai e segue arrasando a seleção cubana. Saque da Guerreiro. Bola só raspou dentro de quadra, a bola da Ana Paula. O Brasil tá rodando mais uma vez. Estamos até agora 7 minutos nesse terceiro set. É bom ver o Brasil jogar com essa expressão tranquila, solto. Permanece 8-0 Brasil. Bola desviada na mão da Ilma. Na China, a bola com a Ana Flávia, na sua especialidade, aliás, Ana Paula. As duas Anas gostam dessa China, tanto a Paula quanto a Flávia. Essa bola de saída de rede. Ataque da Ilma. Trabalhou bem na bola curta na frente. Você vê que eles trabalham com uma meia bola no meio. As jogadoras de meio de Cuba são muito altas. Tanto a Fernandes, essa que está no saque, quanto a Torres, que entrou na rede agora. Amorteceu. Pode ser o primeiro ponto cubano. É o que acontece. Terceiro set, primeiro ponto cubano à esquerda. 8-1 no simples contra a Virna. Passe da Ana Flávia. Ilma. Vantagem para a seleção brasileira. Lembramos que amanhã Brasil e China, 2h30 da madrugada, de terça para quarta, aqui no Sport TV. A sequência do World Super Challenger. Queimou o saque Ana Paula. Oito a 1. Passe ruim da Leila. Virna com a Ilma. Cobertura, cobertura, tá pedindo o Bernardinho. Fernanda. Bloqueio do Brasil, uma parede a essa altura. Boa defesa da Ana Paula. Vamos buscar o nono ponto. Virna voltou a bola na cara dela. Tá encarando demais o bloqueio a Virna, né, o Dulce? Essa bola estava muito espetada, deixou a Virna sem espaço para trabalhar. A bola de ponto, o ideal é que ela passe na vareta e a atacante pegue essa bola no trajeto. Que recuperação da Leila, hein? Olha a Leila de forma sensacional. A bola estava fora, Ana Paula meteu a mão nela. Ponto cubano. Segundo ponto cubano. 8-2. Saque brasileiro com a Virna. Saque do Brasil está entrando muito bem, como já colocou a Dulce. Lá no fundo, Virna pegou. A própria Virna, na largadinha, parou a arbitragem.
Houve invasão da área de ataque. Pisou na linha ali. Permanece 8 para o Brasil, 2 para Cuba. Fernanda. Ilma. Já passamos de 10 minutos no terceiro set. O Brasil vai vencendo 8-2. Já estamos no terceiro set. Você que demorou a acordar, pensando que a partida ia ter uma duração maior, já estamos no terceiro set. A defesa com a Ana Paula, hein? Ilma atacando. Bom bloqueio cubano. Bernardinho começa a ficar desesperado ali no banco. É justificado esse desespero do Bernardo, ou Dulce? O Bernardo é muito rígido. Ele conversava ali com o árbitro. Ele é muito rígido, ele cobra muito das atletas o tempo todo. Quer dizer, acho que isso é uma das receitas. Tem um problema de rotação ali, talvez, né? Tô achando que é um problema de posicionamento, mas o árbitro já confirmou com a mesa ali, tudo ok. É uma das receitas do sucesso do Bernardo, é justamente essa cobrança em cima das atletas. Terceiro ponto cubano. Saque da Fernandes, 8-3. Para o arbitragem, quarto toque, a bola da Leila não passou, foi na rede. Mais um ponto cubano. 8-4. De graça a bola, quinto ponto cubano. Tentando reação o time cubano no terceiro set. Deu uma paradinha o time brasileiro, confirmando aí o quinto ponto cubano, não o quarto. Ilma atacando dentro. Deu uma paradinha o time brasileiro, Dulce. O saque muito forçado da equipe cubana. Deu uma desestruturada. Olha aí a Sandra. Entrou para melhorar nossa defesa. Bola fora, nono ponto brasileiro. 9-5. O erro da Fernandes pela saída de rede. Ia utilizar a Sandra, não chegou a utilizar ainda o Bernardinho. Tá pronta para entrar em quadra. Não, já está em quadra. 9-5. Vantagem de graça para a seleção cubana. Tá ali a Sandrinha, correta, Dulce. Leila buscou. Ilma colocou. Olha o bloqueio brasileiro funcionando. Roda o Brasil. Todos os ângulos a gente vendo o bloqueio do Brasil com a Ana Paula e com o Ilma. 9-5, 10º ponto. Tempo técnico 10 para o Brasil, 5 para Cuba. World Super Challenge Brasil e China, duas potências do vôlei feminino ao vivo direto do Japão. Na madrugada de terça para quarta, 2:30 da manhã aqui no Sport TV. Houve o perdão. Esta misma jugada, el doble atrás esperando, flexión del tronco para atrás, vinieron los dos para arriba y el pase separado para atrás. Señores, tenemos que jugar pase contra bloqueo, pararse, mirar y jugar, pararse, mirar y jugar. Nos metió 60.000 goles bloqueos. Hemos mejorado el juego y mejoramos, ellas han aflojado, ellas no han podido mantener el ritmo de ataque. Ellas han empezado a fallar, hay que saltar. Mais uma vez os replays da TV japonesa. Pontos principais do Brasil, aí o sorriso da Leila no bloco, o ataque da Ilma. TV japonesa muito rápida no resgate, na recuperação das imagens. Pontos cubanos também sendo mostrados. O Brasil vai vencendo o terceiro set, 10-5. Voltamos com as imagens ao vivo. Saque da Ilma, 10-5.
Dulce. Eu falei no início da partida que não é difícil marcar as jogadas de ataque de Cuba. O bloqueio tem que estar de olho na trajetória da bola, no posicionamento, no saque muito pesado, nas posições estratégicas que realmente dificultam o levantamento da levantadora cubana. E pelo jeito o Brasil está seguindo à risca o preparado, a receita do bolo contra Cuba. Saque da esquerda. Recepção da Virna. Ilma. Me parece que a Sandrinha já foi pro banco. Hein? Voltou realmente a Sandra pro banco. Ruiz vai pro saque. 10-5 o Brasil, terceiro set. Primeiro set 15-3, segundo 15-5 no jogo Brasil 2-0. Fernanda. Chuta Fê, foi o que pediu a Virna. Recebeu bola de saída de rede. E atacou esse bolão pelo corredor. A tendência dos saques é sempre irem nas costas da levantadora, para dificultar a ação da levantadora. 11º ponto, bloqueio do Brasil. Parede brasileira. Olha lá. Ilma, Ana Flávia e Leila. 11-5. Mais um pontinho de bloco, vamos lá. Deu defesa, hein? Ilma buscou. Ana Flávia tentou buscar, dá tudo certo para a seleção brasileira. Bola tá muito fora, vamos abrir, vamos abrir. Bola bateu na rede. Fernanda, Leila. Cobertura do Brasil funciona. Bola do fundo, Virna. 12º ponto. 12 Brasil, 5 Cuba. Aparando o jogo, perdão, não vai alterar não. Vai realmente usar o tempo para conversar com as suas jogadoras. Surf Adventures especial, as melhores ondas do mundo, quarta, 10h30 da noite aqui no Sport TV. Temos agora 18 minutos de jogo, Dulce. 12-5 Brasil no terceiro set. Vamos ouvir o perdão. 12-5, cayó a patar por culo los 13, pero hay que mantener la lucha. Como quiera que sea, hay que mantener la lucha, no importa que esté 12-5. Hay que seguir combatiendo al máximo, ¿está claro? Al máximo, que todo lo que hagamos ahora aquí nos va a beneficiar para el resto de la competencia. Este es el primer partido de la competencia. Pelo jeito ele não dá instrução tática nenhuma, ele quer combater, que ele fala, ele quer lutar, ele vai perder, tá 12-5, mas ele quer perder lutando. É o que não está acontecendo com a equipe desse primeiro set. A equipe de Cuba está passiva, ela não está guerreando, não está lutando. Quer dizer, elas encontraram vários bloqueios pela frente e desistiram de lutar. 13º ponto, Brasil. O Brasil fica a 2 pontos da vitória. 13º ponto, 13-5. Brasil a 2 pontos da vitória. Mais um saque da Virna. O Brasil realmente arrasando a seleção cubana. Olha o bloqueio do Brasil, match point. Match point para o Brasil. 14-5 demais o Brasil na estreia do World Super Challenge. Temos agora 19 minutos de jogo. E aí, fim de papo? Encerrado o jogo em 19 minutos. 15 para o Brasil, 5 para Cuba, 3-0 Brasil. A sua análise, Dulce Thompson. É impressionante, a vitória do Brasil foi esmagadora. E nesse set, o bloqueio novamente foi o fundamento principal. Foram 7 pontos de bloqueio. Quer dizer, parabéns Bernardo, parabéns à equipe brasileira. Foi uma resposta a toda a falta de respeito de Cuba nesse ano, nos nossos jogos em Atlanta e nos campeonatos. Está aí, não precisa brigar. A resposta é vencer de 3-0 com esse número, um placar dilatado. Parabéns, Brasil. As meninas aproveitam a câmera para dar aquele tchauzinho para o Brasil, ao vivo aqui pelo Sport TV. Valeu demais a sua companhia. Parabéns, Bernardo. Parabéns à seleção de bronze olímpica, campeã do Grand Prix. O Brasil arrasou a seleção cubana. 15-3, 15-5, 15-5. A gente se encontra amanhã, a partir de 2h30 da madrugada, com Brasil e China, na segunda partida aqui pelo World Super Challenge. Você acompanha somente aqui pelo Sport TV, o canal campeão.
Um grande abraço, amigos do Sport TV. Com a execução do hino nacional brasileiro, damos início à nossa transmissão Brasil e Tailândia. A execução dos acordes do hino nacional brasileiro. Para você que não dormiu ainda, muito boa noite. Para você que já acordou conosco, muito bom dia. O hino da